Para muitas pessoas, o Natal é um momento de alegria, união e celebração. Mas para mim, sempre foi uma noite de trabalho e humilhação. Desde criança, minha mãe me obrigava a cozinhar para toda a família. Para ela, era meu papel como mulher aprender a servir os outros. Eu nunca tive escolha. Enquanto minhas primas se divertiam e meus tios bebiam e riam, eu passava o dia na cozinha, sozinha, preparando a ceia. Você precisa aprender a ser uma boa esposa, Larissa. No futuro, seu marido vai esperar que você saiba cozinhar bem, minha mãe dizia todos os anos, sem nem piscar. A frase me irritava, mas naquela época eu não ousava retrucar. Minha mãe e meu pai sempre deixaram bem claro que eu não tinha voz dentro daquela casa. Naquele ano, não foi diferente. Acordei cedo e fui direto para a cozinha. Minha mãe apareceu por alguns minutos, apenas para dar ordens e garantir que tudo fosse feito exatamente como ela queria. Depois, voltou para a sala para conversar com minhas tias e primas. Nenhuma delas ofereceu ajuda. Larissa, não esquece de colocar menos maionese no salpicão. Sua tia está de dieta. O arroz tem que estar soltinho, hein? Seu primo odeia arroz empapado. A farofa sem gordura. E capricha no tempero do Chester. Ano passado estava sem gosto. Os comentários seguiam um após o outro, como se eu fosse uma empregada, não uma filha. Lá fora, meu pai e meu irmão estavam relaxados, bebendo cerveja no quintal. A Larissa já está fazendo tudo lá dentro. O que importa é que no final vai ter comida na mesa, meu pai brincou, e meu irmão riu junto. Eles nem cogitaram ajudar. Para eles, cozinhar era trabalho de mulher. Passei o dia inteiro na cozinha, preparando cada prato com perfeição. Farofa, arroz à grega, salpicão, chester assado, rabanada, pavê e até uma torta especial que minha mãe exigia todos os anos. Meus braços estavam doloridos, minha pele queimava com o calor do forno, e meu estômago roncava de fome. Mas ninguém se importava. Por volta das 21 horas, minha mãe veio inspecionar a comida. Ela provou um pouco e assentiu. Parece que está bom. Você finalmente está aprendendo. Mas da próxima vez, faça menos gordura na farofa. Nenhum obrigada. Nenhum elogio. Apenas críticas. Quando terminei de ajeitar a mesa, meus pais chamaram todos para jantar. A família se aproximou, elogiando o cheiro da comida. Pegaram seus pratos e começaram a se servir sem cerimônias. Os pratos iam esvaziando rapidamente. Eu estava exausta e faminta. Me sentei. Quando estiquei a mão para pegar um pedaço do Chester, meu irmão segurou meu pulso. Ei, Larissa, calma aí. Você precisa esperar todo mundo se servir primeiro. Olhei para ele, incrédula. Mas fui eu que cozinhei tudo. Passei o dia inteiro nisso. Meu pai bufou, irritado. E daí? Todo mundo aqui trabalhou hoje. Você teve o dia inteiro para beliscar alguma coisa na cozinha. Olhei ao redor. Todos já estavam com os pratos cheios, rindo, conversando e comendo, como se nada estivesse errado. Tentei pegar um pedaço de carne, mas a travessa já estava vazia. A farofa? Apenas algumas migalhas. O arroz? Acabou. Ah, poxa, Larissa. Devia ter pegado antes. Minha prima riu. Minha mãe, sem um pingo de culpa, apenas balançou a cabeça. Bom, pelo menos agora você não precisa se preocupar com dieta, né? A risada das mulheres da família ressoou na sala como um tapa na cara. Eu nunca fui parte da família, percebi naquele momento. Eu era apenas alguém que servia. Fiquei parada ali, olhando para aquela mesa vazia. Eu fiz toda a comida, e não sobrou nada para mim. A fome não era nada comparada ao que eu sentia no peito. Uma dor sufocante, um nó na garganta, uma raiva silenciosa. Eu nunca reclamei, nunca me impus. Mas naquela noite, foi diferente. Levantei-me devagar, meu coração martelando no peito. Obrigada pelo jantar, minha voz soou estranha até para mim. Então, virei as costas e saí. Eles continuaram comendo como se nada tivesse acontecido. Lá fora, sentei-me na varanda,
sentindo o frio da noite contra minha pele quente de raiva. Naquele momento, tomei uma decisão. Aquela seria a última vez que eu aceitaria ser tratada daquela forma. E, no fundo, eu sabia que aquele Natal seria o último que eu passaria com eles. A noite de Natal seguia dentro da casa, repleta de conversas animadas, risadas altas e brindes constantes. Para mim, no entanto, parecia que eu havia sido excluída de tudo aquilo, como se fosse uma estranha na própria família. O frio da varanda onde eu estava sentada era cortante, mas ainda assim, era mais suportável do que o frio dentro da casa. A dor da rejeição queimava mais do que qualquer rajada de vento gelado. Enquanto abraçava meu próprio corpo em busca de algum calor, meu estômago roncou em protesto. A fome apertava, e a humilhação que eu sentia era tão intensa que meu peito doía. Eu fechei os olhos, tentando segurar as lágrimas. Não chore. Não agora. Eles não merecem ver você chorando, sussurrei para mim mesma, forçando-me a engolir o nó que se formava na minha garganta. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Me virei, ainda com resquício de esperança de que, talvez, alguém tivesse se dado conta do que tinham feito. Que alguém tivesse um pingo de compaixão. Mas não. Era meu pai. Ele estava encostado no batente da porta, segurando um copo de uísque e me encarando com uma expressão de tédio e impaciência, como se minha presença fosse um incômodo. "O que você está fazendo aqui fora?" ele perguntou, a voz arrastada pelo álcool. Eu não respondi de imediato. Olhei para ele, vendo o homem que eu passei a vida tentando agradar, tentando arrancar um elogio, um olhar de orgulho, e percebi que nada disso nunca importou para ele. "Estou descansando", respondi, mantendo a voz firme, embora por dentro eu estivesse desmoronando. Ele bufou, revirando os olhos como se eu fosse uma tola. "Descansando? Depois de um trabalhinho simples na cozinha? Sua mãe fez isso a vida inteira sem reclamar. Você deveria agradecer a ela por estar te ensinando a ser uma mulher decente." Minha respiração ficou pesada. A cada palavra dele, um espinho afundava mais fundo no meu peito. Uma mulher decente? Minha voz saiu amarga, carregada de ironia. "Quer dizer que, para você, ser uma mulher decente significa ser explorada, usada, tratada como um capacho e depois descartada?" O olhar dele endureceu. "Não comece com esse discurso feminista. Você está fazendo drama por nada." Antes que eu pudesse responder, minha mãe apareceu na porta. "O que está acontecendo aqui?" ela perguntou, impaciente, olhando de mim para o meu pai. "A sua filha está de frescura. Está magoada porque não sobrou comida para ela." Minha mãe suspirou, cruzando os braços. "Você passou o dia inteiro na cozinha, Larissa. Poderia muito bem ter comido alguma coisa antes. A culpa é sua." A culpa era minha? Meu coração se apertou. Eles não viam nada de errado no que fizeram. Passei o dia me dedicando, cozinhei para toda a família, servi cada um deles, e no final, nem mesmo um prato de comida sobrou para mim. E, para eles, eu que estava errada? A culpa é minha, repeti, minha voz tremendo de indignação. Exatamente, minha mãe disse, sem hesitar. Meus olhos foram de um para o outro. Meu pai deu mais um gole no uísque, como se estivesse cansado daquela conversa. Minha mãe nem sequer parecia se importar. Naquele momento, eu finalmente entendi. Eu nunca fui uma filha para eles. Eu era uma empregada, uma serviçal gratuita, uma obrigação. Senti uma raiva fria tomar conta de mim. Eu passei a vida tentando ser uma boa filha, tentando ser aceita, tentando fazer com que eles me enxergassem. Mas, naquela noite, percebi algo ainda mais doloroso. Eles nunca me amaram. E talvez nunca fossem amar. Meus pais não esperavam que eu tivesse uma reação. Eles esperavam que eu aceitasse, abaixasse a cabeça, engolisse o orgulho e seguisse em frente, como sempre fiz. Mas eu não faria isso. Não mais. Ri. Foi uma risada curta, amarga. Uma risada de descrença, de libertação. Eles me olharam como se eu fosse louca. Vocês nunca me enxergaram como filha, não é? Perguntei, minha voz mais forte do que nunca.
Que bobagem é essa agora? Meu pai revirou os olhos. Minha mãe apenas suspirou. Se você não quer ajudar a família, Larissa, problema seu. Mas não fique se fazendo de vítima. Balancei a cabeça. Eles eram cegos para o próprio egoísmo. Eu não ajudo a família? Perguntei, indignada. O que foi que eu fiz hoje o dia inteiro? Enquanto todos se divertiam, eu estava na cozinha, me matando para servir todo mundo. E qual foi a minha recompensa? Nenhuma. Nem mesmo um prato de comida. Eles ficaram em silêncio. Talvez pela primeira vez, minhas palavras tivessem os atingido de alguma forma. Mas não importava mais. Eu estava cansada. Cansada de implorar por amor. Endireitei os ombros e tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu terminei meu trabalho por hoje. Se precisarem de outra empregada, contratem uma. Porque eu não faço mais parte disso. Antes que eles pudessem responder, me virei e entrei na casa. Peguei minha bolsa, meu casaco e olhei ao redor uma última vez. A sala ainda estava cheia de gente rindo e se divertindo. Pessoas que cresceram ao meu lado, mas que nunca perceberam o quanto eu era invisível para eles. Eu não sentia mais nada. Nenhuma tristeza, nenhum arrependimento. Apenas alívio. Saí pela porta da frente, sem olhar para trás. Eu não sabia exatamente para onde iria. Mas, pela primeira vez na vida, eu estava indo para longe deles. O vento frio da noite cortava minha pele enquanto eu caminhava pela rua deserta. Cada passo que eu dava, afastando-me daquela casa, parecia tirar um peso do meu peito. Eu não sabia exatamente para onde iria, mas não importava. O importante era que eu não ficaria ali. Não mais. A cidade estava enfeitada com luzes de Natal, e algumas casas exibiam árvores brilhantes pelas janelas. O contraste entre aquelas cenas calorosas e o vazio que eu sentia dentro de mim era quase irônico. Meu celular vibrou no bolso. Quando olhei a tela, vi várias mensagens do grupo da família. O que deu nela? Que drama desnecessário! Vai voltar ou vai passar a noite na rua? Fechei os olhos, sentindo uma mistura de dor e alívio. Eles realmente não se importavam. Mas então, outra mensagem chegou. Dessa vez, de alguém inesperado. Larissa, onde você está? Era minha tia Sofia. Ela era irmã do meu pai, mas sempre foi diferente do resto da família. Quando eu era criança, ela foi a única que realmente me tratou com carinho. Mas, há alguns anos, ela se afastou completamente, depois de uma briga feia com meus pais. Sem pensar muito, respondi. Saí de casa. Estou andando pela cidade. A resposta veio quase imediatamente. Me encontre na cafeteria da praça. Estou a caminho. Quando cheguei à cafeteria, minhas mãos estavam geladas e meu rosto ainda queimava da humilhação daquela noite. Entrei, sentindo o cheiro quente de café e canela, e logo avistei minha tia sentada em um dos cantos. Ao me ver, ela sorriu, mas seus olhos carregavam preocupação. Foi um olhar diferente de todos os que eu já havia recebido da minha família. Ela me abraçou forte. O que aconteceu, minha querida? A pergunta fez com que todo o controle que eu estava tentando manter desmoronasse. As lágrimas que eu segurei a noite inteira finalmente vieram. Entre soluços, contei tudo. O dia inteiro cozinhando, a humilhação de não me deixarem comer, o desprezo dos meus pais. Ela me ouviu atentamente, sem interromper, segurando minha mão com firmeza. Quando terminei, ela suspirou, os olhos brilhando de indignação. Eu sabia que eles eram egoístas, mas nunca imaginei que chegariam a esse ponto. Baixei os olhos. Acho que eu sempre soube, mas nunca quis aceitar. Ela apertou minha mão. E agora? O que você vai fazer? Eu não sabia. Pela primeira vez na vida, eu não tinha um plano. Eu não sei. Sofia ficou em silêncio por um momento, como se ponderasse algo. Então, respirou fundo antes de falar. Eu quero te fazer uma proposta. Levantei os olhos para ela, confusa.
Você sabe por que eu me afastei da família, não sabe? Assenti. Meus pais sempre falaram que ela era ingrata e egoísta. Eles dizem que eu sou ingrata, não é? Ela sorriu, sem humor. A verdade é que eu me recusei a ser tratada como empregada, como você. Eu sempre quis mais. E foi exatamente por isso que fui embora. Eu a olhava com atenção. Nunca tinha ouvido essa versão antes. Hoje, eu tenho meu próprio restaurante. É pequeno, mas é meu. Meus olhos se arregalaram. Você tem um restaurante? Ela assentiu, sorrindo. E preciso de alguém em quem eu possa confiar para me ajudar. Você sempre foi dedicada, Larissa. Sempre foi forte. Se quiser, pode vir trabalhar comigo. Meu coração disparou. Sério? Sim. E mais do que isso, você pode morar comigo até conseguir se estabelecer. Meus olhos se encheram de lágrimas novamente. Mas, dessa vez, não eram de tristeza. Você faria isso por mim? Eu faço isso por você porque ninguém nunca fez. Porque você merece mais do que aquela vida. Naquele momento, percebi que não estava sozinha. Eu tinha alguém que se importava. E, pela primeira vez, eu tinha uma chance real de recomeçar. Os dias se passaram, e logo, o Natal ficou para trás. Comecei a trabalhar no restaurante de Sofia, e ali, descobri algo que nunca havia sentido antes: valorização. Pela primeira vez, alguém reconhecia meu esforço. Eu não era tratada como uma obrigação, mas como alguém com potencial. Não demorou muito para que meus pais tentassem entrar em contato comigo. No começo, foram mensagens secas, exigindo que eu voltasse para casa. Depois, começaram a apelar para o emocional. Somos sua família. Como pode nos abandonar assim? Mas eu já não caía mais nesse jogo. A última vez que ouvi falar deles foi quando meu pai perdeu o emprego. A situação financeira deles ficou ruim, e sem mim para fazer tudo por eles, o caos se instalou. Meus tios e primos comentavam como meus pais agora precisavam cozinhar, limpar e se virar sozinhos. Minha mãe estava furiosa, dizendo que não era justo. Ri sozinha ao ouvir isso. Não era justo? Ela finalmente provava um pouco do que eu passei a vida inteira enfrentando. Mas, naquele momento, eu já estava tão distante daquela realidade que nada disso me afetava mais. Meu futuro estava só começando. E eu nunca mais voltaria a ser aquela garota que eles usaram e descartaram. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!